Olá, pessoal, tudo bem? Continuaremos agora uma aula de resolução e correção de atividades. Na semana, nós falamos sobre polissemia, palavras homônimas, palavras parônimas, certo? E agora vamos resolver as atividades do Saber em Ação na página 189. Vamos lá? Aqui a gente tem um texto da Emília no País da Gramática falando sobre o que é etimologia, e aqui ela nos traz o que são palavras homônimas. Palavras homônimas, né? É uma palavra que tem a mesma forma e significados diversos. E aqui ela me pede para colocar os significados. Onde que eu tenho, prof, esses significados? A gente trabalhou alguns, tá? Que estão ali na minha página. Deixa eu fechar aqui o número. 178, nós temos algumas, tá? Palavras. E outras a gente pode também pesquisar num dicionário, se necessário, né? Mas algumas nem precisa. Por exemplo, cesta e cesta. A palavra cesta com C é um balaio, é um recipiente, né? Onde eu guardo frutas, pães. E cesta com X é um número, né? Ela é a sexta garota da fila, é um numeral ordinal, sexta-feira também, né? Que seria o sexto dia da semana. Cela e cela. A cela com C é um quartinho onde o ladrão fica preso lá, né, numa cela, num quartinho pequeno. E a cela com S é a que eu coloco em cima do cavalo para poder cavalgar. Bucho e bucho. O bucho com CH é a barriga, né? Ou fala, nossa, meu bucho tá enorme. Seria o estômago, no corpo da gente. E o bucho com X é um tipo de arbusto, tá? É uma árvore. Cartucho e cartucho. Com CH é aquele da espingarda. E com X é uma palavra pouco usual para gente. É um frade religioso, certo? E aí, aqui a gente vem falar um pouquinho de etimologia. Então, assim, você não precisa escrever, isso aqui é uma explicação, né? Vamos lá, que a prof vai te auxiliar a ter uma resposta mais sucinta. Então, o que seria a etimologia, gente? A etimologia é o estudo da origem das palavras, é a história das palavras da nossa língua, certo? Então, quando eu estudo etimologia, eu estudo a história, a origem das palavras. Lá no meu título, eu tive a senhora etimologia, né? Porque ali a Emília, no texto que a gente leu, ela conversa, né, com as palavras. E a senhora etimologia é que é a responsável pela ortografia, como elas são escritas, com M, com H, com dois S's, né? Então, ela trata até de uma forma respeitosa, né? Porque ela é muito antiga, desde o início da nossa língua. Desde o começo, ela é a senhora etimologia que manda nas palavras, certo? Letra B. Separe o sujeito do predicado e classifique o sujeito. Emília foi correndo em procura dos companheiros. Quem foi correndo? A Emília. Então eu tenho apenas um núcleo, sujeito simples. Nós duas aqui somos homônimas. Quem somos homônimas? Nós duas. Então o nós é um núcleo só, sujeito simples. Aqui, pessoal, não está separando essa barra aqui, na verdade, toda essa frase é predicado, porque o meu sujeito está oculto. Então, essa barra está aqui só para você saber que ele está aqui nesse verbo, mas eu não consigo circular, achar ele aqui, certo? Então, quando diz ali, não acho isso direito, é tudo predicado. Por quê? O meu sujeito é oculto. Quem não acho isso direito? Eu.
ele está oculto, ele não aparece aqui, então seria tudo predicado, ok? E aqui eu tenho uma imagem e tenho que criar frases sobre ela, tá? São respostas pessoais, a professora vai dar sugestões, mas caso você tenha feito diferente, tudo bem. Uma frase nominal. Uau, que gritaria, né? Ou quanta gente, ou que animação. Seria uma frase nominal, sem verbos. Um período composto, eu preciso ter mais de um verbo. Então vamos lá. Muitas pessoas estão gritando com a mão na boca. A gritaria está alta. Ficou bem extensa. Ah, vamos pensar em outra, prof. O grupo está gritando e colocando a mão nos olhos e na boca. Teria ali o está gritando e o está colocando, né? Pode deixar uma possível frase que você também tenha feito, certo? Uma oração com sujeito posposto. O sujeito ele é posposto quando ele vem após o verbo. Então, eu poderia colocar estão gritando muito, meninos e meninas. Eu coloquei meninos e meninas lá no final. Então, eu coloquei posposto ao meu verbo. Um período em que o sujeito seja um pronome. Eles estão gritando muito alto. Eles estão gritando muito alto. O pronome é o sujeito, porque são eles. Uma oração com sujeito oculto. Ouvimos os gritos daquele pessoal. Quem ouvimos os gritos? Nós. O sujeito está oculto. E uma oração com sujeito composto. Meninos e meninas estão gritando. Meninos, um núcleo, meninas, outro, sujeito composto. O exercício 3, pessoal, ele também me traz sugestões, ok? Você pode colocar outra coisa aí. Então, minha irmã atrasou-se para o jantar. O sujeito é simples porque eu tenho apenas um núcleo, irmã. Esta noite vocês irão conhecer novos amigos. O sujeito também é simples, porque eu tenho apenas um núcleo. Só uma palavra, e é ela que é o núcleo. Eu e minha amiga vimos vestidos maravilhosos no shopping hoje. Sujeito composto. Eu, amiga. Poderia ser eu e meus pais, eu e minha irmã, eu e minhas colegas, enfim, tem várias construções. Seguiu pela rua deserta um sujeito muito estranho. Sujeito seria um sujeito simples, né? A palavra sujeito, que seria o núcleo. Poderia ser um gatinho peludo, um cachorrinho triste, certo? E aí seria gatinho ou cachorrinho o núcleo. Continuaria sendo sujeito simples. A atividade 4, ela pede para eu completar também a sugestão, tá, pessoal? Caso você tenha feito diferente, não tem problema. Ele pede para eu completar e na letra A, ela me pede aqui para circular os núcleos dos sujeitos das orações e classificar. Então a prof já vai comentando todos de uma vez. Então aqui, ó. Naquela manhã, eu e minha irmã. No caso aqui, pessoal, o minha está circulado, mas na verdade ele não deveria estar, tá? É só eu e irmã que seriam os núcleos, ok? E isso é um sujeito composto, porque tem dois núcleos. Que predicado eu poderia pôr? Estávamos atrasadas para a escola. Depois aqui eu tenho outro sujeito. Nós prometemos a mamãe. Nós, um núcleo só, sujeito simples. Já aqui, teríamos bons resultados nas avaliações. Quem teríamos bons resultados? Nós. Mas ele está escrito aqui de novo? Não. Só que eu sei que é nosso por causa do verbo. Então é sujeito oculto.
Teríamos bons resultados nas avaliações, pois só assim a viagem para a casa da vovó estaria confirmada. Quem estaria confirmada? A viagem. Sujeito simples. Quando chegamos na escola, metade da nossa classe estava no pátio. Quem estava no pátio? Metade da classe. Na verdade, aqui também não seria o metade, seria classe, a classe, né? Todos estavam nervosos, apreensivos. Todos. Quem estava nervoso, apreensivo? Todos. Sujeito simples. Foi aí que soubemos que as avaliações haviam desaparecido. Quem desapareceu? As avaliações, sujeito simples. Os professores, sujeito simples, se entreolhavam sem ter o que fazer. E ninguém, também simples, sabia dizer o que havia acontecido. Alguns predicados que eu criei, eu só pude descobrir o sujeito depois de criá-los, viu? A minha número 5 pede para eu explicar o sentido das palavras. Novamente, voltamos para a ortografia. O corredor alcançou o adversário. Seria o atleta. Ela pendurou o quadro novo no corredor. Corredor seria a passagem que tem, né, entre duas salas, entre dois estabelecimentos. Procure outra estação. Não aguento mais essa música. Seria o canal da rádio, a estação da rádio. O outono é a estação em que a temperatura começa a cair. Seria a época do ano, a estação do ano. Ele trocou de canal várias vezes. O canal da TV. Um tratamento de canal é muito caro. Aquela abertura no dente que a gente tem que fazer, né, para observar a raiz dele. A água vai por este canal até o rio. Escoadouro de água, né, o trecho que ela corre para ir para o rio. E este é o canal que ele conseguiu para falar com a namorada, que está em outro país. Seria o meio, por ligação, por WhatsApp, por Meet, por Zoom, o meio que ele utilizou. Ok? Para a gente finalizar, a atividade 6, ela me pede para eu consultar a 178 e colocar aqui, né, nas lacunas, as palavras homônimas ou parônimas. E assim que eu for colocando, eu completo a minha cruzada, ok? Então, ali, pela descrição da vítima, o assassino é estrangeiro. Por que descrição? Porque ela descreveu, disse como é. O político teve o mandato cassado, porque ele fez coisas ilícitas. Por que cassado? Ele foi tirado desse político, esse mandato. Ele foi anulado, certo? Isso não pode ficar assim. Precisamos delatar nos jornais, precisamos fazer uma denúncia, contar as irregularidades da empresa. Recolhemos o cesto de roupas sujas. Seria o recipiente no qual a gente guarda. Minha mãe faz vestidos lindos. Ela adora cozer para toda a família. Cozer com S é costurar e cozer com Z seria de cozinhar. Então ela gosta de costurar, né? Os vestidos e roupas para a família. Com a chuva torrencial, foi preciso cerrar as janelas imediatamente. Cerrar com C, gente, porque é fechar. Se fosse com S, seria cortar as janelas e não faria sentido. Fui pela primeira vez ao estádio assistir a um jogo. Estádio de futebol seria o lugar onde eles jogam e não estágio, né? Que seria o período de tempo que eu trabalho em algum lugar ou que eu vou em algum lugar para aprender alguma função. Aí seria um estágio. Ela taxou sua presença no casamento. Ela fez cara feia, ela censurou a presença no casamento. E pela infração, ele perdeu 7 pontos na carteira de motorista. Quando eu faço uma infração, eu vou
violar a lei, eu vou contra a lei, eu faço algo que não está na lei. O juiz teve muito senso ao tomar a atitude, ele teve muita sabedoria, muito juízo, ok? E aí, vamos preenchendo a nossa cruzadinha e finalizamos por aqui a nossa correção. Terminou? Fotos no e-mail ou no WhatsApp para prof ou um vídeo curtinho me mostrando as páginas que você fez no WhatsApp. Ok, pessoal? Um abraço, nos vemos na nossa próxima aula.